eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí. Hoje eu trouxe uma pessoa para conversar com a gente que eu acho que é a pessoa talvez a mais importante desse novo governo, porque a cidade reclama, ela tem demandas, ela quer ver essa saúde pública acontecer. Nós temos uma saúde de excelente qualidade, porém nós temos muitas questões em relação a filas, demandas, espera. E hoje, nesse exato momento, a gente tem um seríssimo problema em relação às síndromes respiratórias que estão lotando os hospitais aqui de Jundiaí. E para falar sobre tudo isso, eu trouxe a doutora Márcia Faixa, secretária de Saúde de Jundiaí, geriatra e clínica geral. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ariadne. Acho que a senhora é a pessoa que mais a gente esperava para conversar aqui nesse podcast. Que responsabilidade. Porque eu acho que durante a campanha muito se falou da saúde, né? E pouco... não tem uma solução mágica para a saúde pública, não. Nem para a saúde particular. E a gente conversava um pouco antes do podcast, dizendo que eu falei para ela, doutora Márcia, a senhora é secretária da doença. Porque a gente pouco se fala de saúde e a senhora tem uma demanda enorme para cuidar de doenças. Então, para começar esse podcast, a gente vai falar do problema de hoje, de agora, que é a síndrome respiratória, as internações, os hospitais estão super lotados, tanto o HU. O HU me assustou um pouco ontem, inclusive com superlotação na UTI. E eu queria saber se em algum momento nós vamos ter que fazer um esquema tipo Covid, tirar um pouco da internação para cá, pôr para lá. O que a senhora está pensando em relação à SARG? Bom, na verdade, o Brasil inteiro está passando por um surto de gripe, né, um surto de síndrome gripal, que está cursando com 3 tipos de vírus, principalmente. O vírus influenza A, o Covid, por incrível que pareça, e o sincicial respiratório, que acaba atingindo mais as crianças. Várias cidades do município, do estado de São Paulo, já declararam estado de emergência, Piracicaba, Guarulhos, enfim. Estado de Minas Gerais, Florianópolis, exatamente. Então, isso é uma coisa que está ocorrendo no Brasil todo. E realmente é muito expressivo o número de pessoas que estão adoecendo. E isso tem uma relação direta a ver com a baixa abrangência de vacinação. As pessoas, de uns anos para cá, passaram a não querer mais se vacinar. E isso causa um prejuízo enorme para a gente. Por quê? Porque a vacina, por exemplo, a vacina da gripe, que tem ligação direta agora com esse surto gripal que a gente está vivendo, ela protege contra todos esses vírus. E as pessoas não se vacinando, elas acabam ficando desprotegidas e acabam evoluindo mal, porque é um vírus particularmente agressivo que está rodando no território brasileiro agora. Então, para a gente imaginar que os idosos e as crianças têm sido as faixas etárias que são mais vitimadas pela infecção. E os idosos, inclusive, com óbitos. Então, a gente tem que imaginar que se a gente tem um dispositivo tão simples que previne 100% da infecção grave, por que não tomar? Está disponível para qualquer idade. A partir dos 6 meses de idade, todo mundo pode tomar. Nós temos intensificado todas as ações, temos vacinado aos finais de semana em shopping, em parque, as unidades estão abertas, final de semana a gente amplia horário para sábado para fazer atendimento. Então, assim, não tem por que não se vacinar. Para você ter uma ideia, no sábado a gente foi na Feira Jundiaí Empreendedor, nós fizemos 1.870 vacinas só numa tarde. Ninguém tinha vacina. Ninguém tinha vacina. E formaram-se filas e as pessoas ficaram esperando. Porque eu acho que é um movimento muito importante da imprensa de fazer essa divulgação. Que os hospitais estão realmente lotados, que a gente está tendo uma superlotação, principalmente em UTIs, que são casos extremamente graves, e não só de adulto, não, de crianças, e crianças com menos de 4 meses de idade. Seríssimo. Então, é muito sério que a gente vem atravessando. Sim. E as pessoas têm que ter esse tipo de consciência, porque não tem mágica, né? Jundiaí tem uma população
grande de idosos, é uma das cidades, aqui da região é a cidade que tem maior número de idosos, e em relação ao estado de São Paulo, nós temos um percentual maior do que a média estadual. Nós temos aqui mais de 80 mil idosos. Já na faixa etária de 0 a 15 anos, nós já temos 75 mil pessoas. Então, a gente já tem uma quantidade de idosos maior do que uma quantidade de crianças. E uma taxa de natalidade que está decrescendo. Isso. Então, a gente tem... a cidade dos velhos, É a cidade dos velhos. Eu já falei, a gente é a cidade dos idosos. Jundiaí é a cidade dos idosos, não tenha dúvida. E idosos que estão ficando cada vez mais longevos, porque nós temos várias pessoas centenárias aqui na cidade. Agora, para que você possa ter um envelhecimento saudável e sem esses sobressaltos, é importante que você faça promoção de saúde, que você tome suas vacinas, que você frequente regularmente o seu médico de confiança, para que a gente evite isso. Hoje, no município, nós estamos enfrentando um quadro muito grave, assim como todos os outros municípios do Brasil, mas particularmente por conta da superlotação pela síndrome respiratória. Muitas pessoas que estão ficando doentes, elas estão evoluindo para uma forma grave chamada síndrome respiratória aguda grave, que causa uma insuficiência respiratória terrível e a pessoa precisa ir para o tubo. É muito semelhante à situação do Covid. Então, a gente precisa realmente conscientizar essa população, porque o frio nem chegou ainda direito. Então, se agora a gente já está enfrentando essa situação, no correr de junho, essa situação tende a se agravar. E onde é que a gente conseguiria mais leitos para internar? Na verdade, a gente já tem um plano de contingência pronto. Nós primeiro fizemos uma reunião com todos os hospitais públicos e privados aqui do município, porque num plano de contingência a gente tem que saber aonde que tem leito para deitar paciente. E todos estão numa situação muito parecida com a nossa. Está todo mundo lotado, mesmo os hospitais particulares. E, posteriormente, nós fizemos, a semana passada, uma reunião com os municípios da região metropolitana. E todo mundo colocou os leitos na mesa. Olha, o que cada um tem de capacidade. E, a partir disso, nós fizemos um acerto, né, uma pactuação de que as pessoas vão a gente recebe os pacientes complexos, porque é o São Vicente que é a nossa referência, mas uma vez os pacientes estabilizados, sem risco, por exemplo, precisa voltar para fazer antibiótico na veia, precisa voltar para terminar o anticoagulante, enfim, eles vão voltar para a sua cidade de origem, para que a gente possa abrir leitos para casos mais complexos, inclusive para a região. Imagino que o São Vicente tem aquela quantidade enorme de respiradores ainda da Covid. Tem, extremamente. O São Vicente sempre, é histórico que o São Vicente trabalha acima da sua capacidade, sempre, né? Porque nós temos apenas 242 leitos para Jundiaí região. E não esquecendo que o São Vicente é porta aberta de alta complexidade. Então, todas as estradas da região levam acidentados para o São Vicente. Então, essa é uma coisa que acaba atropelando as cirurgias de eletivas, né? As cirurgias de menor risco, porque a pessoa está com a cirurgia planejada, ela às vezes está de jejum dentro do hospital, chega um politrauma, às vezes o centro cirúrgico tem que ser desmarcado para atender esse politrauma. E a fila vai ficando. A fila vai ficando. De quem tem uma cirurgia eletiva marcada, ela vai ficando. A gente vai entrar na regulação dos nossos leitos aqui, mas antes eu quero finalizar essa conversa da síndrome gripal, gente, para que quem está em casa vá tomar vacina. Fundamental. Quem está bem... A gente tem que se resguardar, não é só pela gente, mas é pelo outro, né? Porque a gente pode depois tirar leite de uma pessoa que precise, realmente. Então, eu chamo isso de responsabilidade civil. É uma responsabilidade com a nossa sociedade. Agora, regulação de leito, né, Márcia? A gente bate um papo aqui. O São Vicente, eu sempre brinco, quem não conhece o São Vicente e entra para ser atendido no São Vicente é outro mundo. É outro mundo, né? Eu vou comparar com todos os hospitais particulares de Jundiaí que eu conheço todos, nenhum tem a capacidade, nem técnica, nem de equipamento que o São Vicente tem. Então, o difícil é chegar, mas quando você chega, você é muitíssimo bem atendido. Eu diria que vocês vão ter talvez um dos melhores atendimentos no estado de São Paulo. Só que
É muita gente na fila de espera. É a fila do ortopédica, é a fila da cardio. Infelizmente, eu me deparei no trabalho de jornalismo, inclusive, para demora no atendimento de quimioterapia. Uhum. Sim. Né? E o governo do estado está lançando lá as carretas, o Lula lançou esses dias, consulta com especialista e tal. Como é que a gente consegue diminuir a fila? Fala da fila para mim, de quem são essas pessoas que estão na fila? Porque estão 3, 4 anos na fila? Como é que você está 3, 4 anos na fila e não sem resolução? Na verdade, quando a gente começou em janeiro, nós já pegamos filas estabelecidas há muitos anos. Por exemplo, a fila de cirurgia ortopédica eletiva, que é o que é eletiva? É aquela pessoa que precisa da cirurgia, mas que ela não vai morrer se ela não fizer a cirurgia. Ela tem que fazer a cirurgia, tem indicação, mas uma prótese no joelho, por exemplo, prejudica, é ruim, a pessoa tem dor, prejudica a locomoção, mas ela não morre por conta de um joelho desgastado. Mas ela está na fila, ela tem direito de fazer a cirurgia. O que acaba acontecendo? Nós pegamos em janeiro filas de 5 anos para cirurgia ortopédica. E isso não é uma exclusividade do município de Jundiaí, não. Isso é geral. Sim. Por quê? Hoje Teve Covid, nós temos muitas indicações cirúrgicas de fila eletiva, então a gente tem cirurgia de vesícula, cirurgia ortopédica, cirurgia urológica, nós temos todos os outros tipos, por exemplo, orificiais, hemorroida, cirurgia vascular. Então a gente tem todos os tipos de cirurgia. Só que as pessoas acham que fazer cirurgia marca a cirurgia, usa o centro cirúrgico e pronto. Não, para você fazer a cirurgia, você precisa ter uma tríade. Você precisa ter o centro cirúrgico com o médico, você precisa ter um leito de UTI, caso haja necessidade, e você tem que ter um leito normal para deitar o paciente para esse pós-cirúrgico. Nem sempre a gente consegue essa situação. Então, o que acontece? Se o São Vicente está lotado, com 321 pessoas, tendo 241 leitos, aonde é que eu faço... Não vai fazer. Onde é que eu deito esse paciente para fazer a cirurgia? O centro cirúrgico ele pode até estar ali, mas eu não tenho aonde deitar o paciente depois que ele faz a cirurgia. Então, nesse momento que a gente está atravessando, o que a gente está priorizando? A gente está priorizando atendimento de trauma e cirurgia oncológica, que é basicamente o que a gente tem Inclusive, capacidade. Vocês mudaram o convênio, né? Esses dias eu recebi uma notícia Não, vocês abriram uma auditoria. Na verdade, o São Vicente ele tem com a prefeitura vários convênios. Convênio hospitalar, convênio de PAs, né, que é o PA da Ponte, o PA Central, o PA Retiro e Hortolândia. Tem o SAMU-SAEC, né, Estratégia de Saúde da Família. O que foi feito um novo convênio foi dos PAs, desses 4 PAs que o São Vicente toma conta, e foram feitas algumas alterações, teve um pequeno reajuste, e uma das coisas que foram mudadas foi o prestador de serviço médico para o São Vicente, que é deles, é quarteirizado deles. Eles fizeram lá uma análise de várias empresas. Mas o que eu estava perguntando é que a cirurgia oncológica, o tratamento oncológico em Jundiaí, apesar de preconizado pela lei que tinha que levar no máximo 60 dias, ele estava demorando mais. E quando vocês chegaram, eu vi que vocês colocaram tipo uma auditoria para ver o que estava acontecendo. Sim. Para priorizar, porque imagina uma pessoa ter o diagnóstico de câncer, legal, quero me tratar e não posso. Isso, exatamente. Porque o que aconteceu? Quando a gente chegou, nós tivemos a informação de que novembro e dezembro tinha tido uma diminuição da ordem de 30% do número de atendimentos. E isso represou a fila de atendimentos da oncologia. Né? Então, a gente fez esse levantamento para saber o porquê. Porque os recursos estavam sendo repassados normalmente. Não havia motivo para ter esse represamento. Então, a gente queria entender por quê. E esse represamento realmente aconteceu, que ocasionou uma fila que estende mais de 60 dias. Então, hoje, a questão da consulta com o diagnóstico, com o oncologista, a gente está conseguindo fazer andar, mas esbarra na realização da cirurgia, muitas vezes. Porque as cirurgias, elas são priorizadas por critério médico, não é por ordem de chegada. Então, os próprios oncologistas é que colocam esses pacientes na fila para que eles sejam atendidos cirurgicamente de acordo com a gravidade do caso.
Só que câncer, só quem teve um paciente com câncer na família sabe o que é. É um desespero. Mês, né? Porque primeiro que existe o estigma da doença. Segundo que existe a desinformação. E é uma doença grave. E tem horas que é gravíssimo. Né? Exatamente. Então, é uma coisa que angustia muito as pessoas de esperarem por aquele atendimento. Agora, quando a gente olha para o perfil do município de Jundiaí, a gente verifica que desde a falência da Casa de Saúde, Domingos Anastácio, a gente não teve aumento de leito SUS. A gente continua com os mesmos leitos. Porque você lembra de uma época, 70, 80, que o Paulo Sacramento atendia SUS? Atendia, a maternidade atendia. Eram todos hospitais particulares que não eram públicos, mas eles atendiam uma parcela de SUS. Redução. Assim, houve redução. De 16 anos para cá, a gente teve o mesmo número de leitos. Só que com a grande questão da população estar envelhecendo. Sim. Porque cada pessoa acaba tendo... Uma pessoa de 60 anos ou mais, ela acaba tendo 3 ou 5 comorbidades. Ela acaba tendo mais problema articular, que demanda cirurgia ortopédica. Ela acaba tendo mais câncer, que demanda também cirurgia oncológica. E isso, cirurgia de próstata, cirurgia de coluna. Então, isso tudo vai represando e vai fazendo uma pressão no hospital. E assim, se a gente não tem o leito para deitar o paciente, como é que a gente faz? Não existe mágica, né? Não. Então as pessoas falam assim, mas vocês, o governo Gustavo Martinelli, Ricardo Benassi, está há 5 meses aí e vocês não conseguiram. Não, a gente está organizando. É que a gente está primeiro... Não dá, né? Não dá. A gente está atravessando... E para ajudar, a gente está atravessando um período de surto, né? Que é no Brasil inteiro, não é exclusivo de Jundiaí. Então, a gente está tomando as medidas para combater essa fase do surto, para passar da melhor forma possível, com a melhor performance possível, o menor número de óbitos possível, e que, apesar dessa superlotação das UTIs, a gente está conseguindo, né? Porque... esgotou a UTI, a gente monta mais um leito de UTI, a gente monta mais outro, a gente vai tirando o quarto e a gente vai montando o leito de UTI, porque a pessoa não pode morrer. Ela está em insuficiência respiratória, ela está no ventilador. Agora, Márcia, a gente tem feito aqui no jornal, até eu estava contando para você, que a gente só conseguiu esses dados pela lei de transparência do governo estadual e entender mais ou menos o que o hospital regional estava fazendo aqui em Jundiaí. Se vocês não leram a matéria, está lá no nosso site. Mas, na verdade, ele está atendendo 44 cidades, 42 cidades. Ele não atende só 7 da RMJ. É isso mesmo. E aí eu vi o Gustavo fazendo um movimento com o governo do estado, o próprio Adi Carlos, presidente do parlamento da RMJ, tentando fazer uma nova reorganização para que a gente feche somente com as 7 cidades. Para vocês terem uma ideia, Atibaia... ela se compara o número de atendimento clínico em Jundiaí. Foi um número que me assustou. Tem 800, também tem 800 Atibaia. Ou seja, Atibaia, gente, nem é nossa região. Mas os pacientes vêm aqui para serem tratados aqui pelo hospital regional. Lembrando que o hospital regional, o prédio do hospital regional é municipal. Quem pagou aquilo foi a prefeitura de Jundiaí. Também eu acho que o São Vicente também acho que o prédio também é de vocês. Se não me lembro bem dessa estrutura. É da prefeitura. Ou seja, a prefeitura tem o prédio, mas não tem o serviço. E a gente fica aqui brigando por leito numa região que não tem hospital. Lembrando também vocês, leitores do Jornal de Jundiaí, que Campo Limpo está passando por uma crise hospitalar seríssima agora. A gente não sabe o que vai acontecer. Ou seja, é uma região que não tem hospital, que superlota o São Vicente e um hospital regional do estado, que está numa área pública municipal, que atende todo mundo. Exatamente. E essa é uma situação que nos traz uma preocupação muito grande, porque nós fomos, eu e o prefeito Gustavo Martinelli, fomos até o secretário de Estado da Saúde, o doutor Eleusis, conversar a respeito do regional, porque a conversa foi a seguinte: a gente não tem leito para deitar paciente, a gente precisa do regional. A gente precisa desses leitos do regional. E aí ele falou assim, olha, eu não posso dispor do regional nesse momento, mas o que eu posso ajudar vocês é com pagamento de tabela SUS para vocês contratarem cirurgias e tudo mais.
Mas Jundiaí, mesmo na área privada, ela tem uma alta demanda hospitalar também, porque o número de leitos aqui na região não é tão alto, Não. né? Para a população que a gente tem, não só em Jundiaí, como na região metropolitana. E o regional, ele hoje é um hospital estadual e que atende, inclusive, 42 municípios e região metropolitana de Campinas. Então, é uma coisa que inverte os valores, porque, na verdade, Campinas é a nossa referência Agora vai você de através maior do Cross complexidade. querer uma vaguinha em Campinas, Não se eles vão consegue, abrir, não né? consegue. Porque eu já passei por isso. Também, Exatamente. Fica lá no Cross procurando uma vaga, não tem. Exatamente. Então, na verdade, a gente está num esforço agora de fazer com que o governo deixe o regional para baixa e média complexidade para a região de Jundiaí e região metropolitana. E eu acho que é uma coisa muito válida e fundamental, porque a gente precisa desses leitos. O hospital não trabalha na sua capacidade máxima de leitos, ele tem Acho leitos que 50%, criados, 60%, né? exatamente. Acho que tem 50% de capacidade ociosa ali. E aí, o que acontece? A gente precisa desses leitos para rodar a cidade e a região metropolitana. Sim. Jundiaí não aguenta mais. E o que acontece? Os municípios da região metropolitana, eles também não têm acesso. Como você disse, Campo Limpo é uma questão que nos preocupa muito. Agora, Jundiaí sofre tanto na atenção primária à saúde, que é a obrigação de cada município prover a sua. Então, todos os municípios recebem para fazer o fornecimento de atenção primária à saúde. A gente tem invasão. Não sou xiita a ponto de falar, não vamos, não é isso. A gente também deu lá. Mas a PA, gente eu acho que tem uma... O PA do Jardim Novo Horizonte, que atendia, não sei, acho que Todos. 20% de Não é Tupé. só o PA do Novo Horizonte, são todos os PAs. Sim. E a gente também tem um uso indevido da nossa atenção primária. Por exemplo, nós temos mapeado que muita gente que é atendido nas nossas unidades não são de Jundiaí. E tem gente que não é nem da região, tá? Tem gente de Salto que usa a nossa cidade. Nós fizemos um levantamento agora há pouco, que São Paulo utiliza muito nossos PAs. Indaiatuba, Francisco longe, Morato, né? Franco da Rocha. Então, e é PA, é porta aberta. Então, as pessoas acabam procurando o que elas acham onde elas vão ser melhor atendidas. Só que isso acaba causando um custo muito grande para a gente. Sim. Pensando nisso, o que é que a gente está trabalhando? Num recadastramento dessa população usuária. Sim. Porque não é que a gente quer penalizar ninguém ou deixar de atender ninguém. Mas o número não bate, mas né? é porque Eu já vi esse as número, pessoas, tá? exatamente, as pessoas elas vêm para Jundiaí, tem gente que vende comprovante de água e de luz. Tem gente que empresta. E não é porque a gente é ruim, que a gente não quer dar o atendimento. É que cada município do Brasil recebe a sua verba para promover atenção primária à saúde. Todo mundo é igual. Agora, aí existe a hierarquização de quem vai atender média complexidade, alta complexidade, aí ok. Mas cada município tem que fazer o seu dever de casa. E Jundiaí acaba atendendo uma parcela muito grande que não é da sua população. Então, o cartão SUS, o cartão cidadão jundiaense, ele vem nesse objetivo da gente recadastrar, da gente acolher, da gente reencaminhar essas pessoas e a gente tentar fazer uma outra lógica de saúde, porque eu entendo que a saúde ela começa na prevenção da doença, Sim. na promoção de saúde, lá de baixo, lá na unidade. Sim. Né? Que é aquele diabético que a gente precisa ver o pé para ver se não tem ferida. É aquele hipertenso que põe Sazon na comida e vive com a pressão alta e não toma remédio porque ele não sente nada. Você entendeu? Então, isso é muito comum. Sim. E é o nosso dia a dia, porque são esses pacientes que acabam sofrendo infarto, Sim. AVC, complicação cardiovascular. Mal, exatamente. Então, hoje, quando você pega a causa
de mortalidade da população jundiaiense continua sendo, em primeiro lugar, causa cardiovascular, Sim. que está diretamente ligado com hipertensão e diabetes. Isso. Em segundo lugar, já é neoplasia, Sim. o que é preocupante. Porque, assim, não só porque a população está envelhecendo, mas também porque tem pessoas jovens adoecendo também. E isso é uma tendência Cada brasileira. vez mais. Cada vez mais. E para finalizar aqui um pouco, e aí todo mundo que eu chamo aqui acaba falando assim, mas isso aqui é um problema de saúde também. Vou te dar um exemplo. A Luciane sentou aqui e falou assim, não, o problema do morador de rua também passa pela saúde. O problema da drogadição passa pela saúde. Ou seja, vai sobrar tudo para você. Porque se a gente tirar o morador de rua, nós vamos ter que ter atendimento mental, que a gente nem entrou nessa questão ainda, porque também muitas pessoas que adoecem, na verdade, teriam que estar no atendimento psicológico antes de adoecer, Sim. né? Então tem toda essa questão, mas tudo sobra para você, doutora Márcia. Na verdade, eu acho que a saúde ela é uma questão muito abrangente e ela tem uma transversalidade em todas as áreas que é inegável, né? Quando você pega a questão social, por exemplo, do morador de rua, ele também tem que ter a sua saúde tratada. A gente está agora tendo um novo recrudescimento da tuberculose que tem uma ligação direta com as condições de vida da pessoa, né? Então, hoje, por exemplo, você pega a saúde, a gente tem o consultório, o consultório de rua, Sim. o programa do consultório de rua, que vai até os locais onde os moradores de rua ficam, que faz atendimento médico, que prescreve medicamento, mas isso não resolve toda a questão social. E nós sabemos também, eu aprendi com a nossa brilhante Luciane, que é a secretária de Serviço Social, né, que faz essa parte de humanização do atendimento, da assistência social, que quando você tem um morador de rua, tem dois tipos. Tem o trecheiro, que é aquele que vem e vai embora, e tem aquele fixo, que é o morador de rua que fica em Jundiaí. Às vezes esse número aumenta, às vezes diminui. Não sei se vocês perceberam, a Cracolândia de repente ficou vazia. Para onde foram essas pessoas? Dispersadas. Elas foram dispersadas, e essa dispersação ela acaba atingindo outros municípios. Exatamente. Né? Então, a gente tem que lidar com toda essa questão de variação de número de pessoas, mas de variação. Acaba na saúde. Acaba na saúde, isso não tenha dúvida. Ou na falta de saúde. A gente quer inverter essa lógica, a gente quer que a promoção de saúde e a prevenção de doença seja um mote dessa secretaria, dessa gestão, porque se a gente não promover saúde, não há dinheiro e tecnologia que suporte tanta complexidade. E de uma coisa simples, a gente não precisa ir muito longe, vacina. Por que a gente está com esse surto hoje? Porque 40% do nosso público-alvo só se vacinou, e os outros 60%? Isso. São esses 60% que estão adoecendo e que estão lotando os hospitais. Agora, se a vacina é gratuita, ela não tem efeito colateral. Não é verdade que ela causa gripe, que ela causa resfriado. Para outras, né? Sarampo, que a gente também tinha erradicado e agora não voltou, mais. Então, As isso. As crianças que não estão sendo vacinadas, daqui a pouco vai ter um monte de doença que estava morta e não vai voltar. Exatamente. Coqueluche, né? Qualquer febre amarela, coqueluche. Ele escutava há 30 anos. Exatamente. Meningite, várias doenças estavam controladas e deixaram de ser controladas porque os pais simplesmente não querem que as crianças vacinem. Por quê? Porque escuta fake news, porque acha que vacina vai causar autismo no meu filho, eu não dou a vacina porque pode ter outras consequências. Não, vacina é seguro. Vacina, ele principalmente do funcional. setor público. Eu sempre levei meus filhos para vacinar, porque eu sabia que era altamente controlada e era excelente e segura. Bom, fiquem conosco, eu vou trazê-la aqui mais vezes para a gente conversar. Acho que eu vou fatiar o problema. Melhor, porque olha, uma hora tem a gente muito fala assunto. só de hospital, outra hora a gente fala só de fila. Fiquem conosco e nos sigam no jj.com.br. Até mais.